Urgente. Rússia sob ataque. Mísseis em Dubai deixam milhares de russos presos em uma armadilha sob explosões. Sentindo a guerra, sem saída e em choque. Gerasimov fracassa no sul em chamas. Ucranianos romperam as linhas e russos fogem abandonando posições. Ucrânia retoma a contraofensiva. Em ritmo acelerado, Geórgia e Transnistria incendiaram a Rússia. Soldados são expulsos de 3 direções simultaneamente. A situação saiu do controle do Kremlin. A Ucrânia decidiu ajudar seus vizinhos. Lukashenko está em pânico enquanto suas malas são preparadas. O clima esquenta em Minsk. Golpe triplo para Putin. Mais detalhes a seguir. Ponto quente. A armadilha fechou. Milhares de russos no Zial. No lugar da praia, um ataque de foguetes. Em vez de champanhe, adegas. Não há partida. As férias se transformaram em uma missão mortal. O Oriente Médio entrou em erupção. Agora, os turistas de ouro da URF estavam no epicentro do incêndio. Veja os detalhes. Será que não está fazendo um pouco de frio aqui? A guerra chegou aos Emirados Árabes Unidos. Até ontem, sol escaldante, piscinas e arranha-céus. Hoje, notícias sobre ataques com mísseis do Irã. A região, que por muitos anos se vendeu como uma ilha de estabilidade no Oriente Médio, acabou entrando em uma zona de turbulência militar. Isso é sentido de forma especialmente dolorosa pelos turistas da Rússia. Depois de 2022, os habitantes da Erefia começaram a se mudar em massa para Dubai. Abriram contas, compraram imóveis, trouxeram suas famílias. Que nunca quiseram pensar em guerra. Isso era desagradável para eles. Eles não tinham interesse nisso. Eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam viver sua pequena vida ou uma grande vida com muito dinheiro. Dubai é um conhecido refúgio para pessoas que não queriam pensar em guerra. E ela veio até eles. Aquilo que os russos vêm trazendo ao mundo há anos os alcançou no Golfo Pérsico. Com isso, estamos à 1 da manhã no abrigo antiaéreo. Aqueles que até ontem diziam, estamos fora da política, agora ela mesma veio até eles. Drones e mísseis estão voando, caíram bem ao lado da nossa casa. Estamos no bairro de Palm Jumeirah, em Dubai. E hoje chegou um alerta, já literalmente há pouco, da polícia de Dubai, dizendo para todos se esconderem em abrigos, ou seja, nas vagas de estacionamento ou abrigos antiaéreos, que não existem em Dubai. Isso nunca aconteceu aqui antes. No dia 28 de fevereiro, Dubai foi alvo de um dos ataques mais massivos. Drones e mísseis caíram praticamente no centro da cidade. O Hotel Fairmont de Palm, na ilha artificial Palm Jumeirah, foi atingido pelo bombardeio. Um incêndio irrompeu nos andares superiores. 4 pessoas ficaram feridas. O Diamond Herman está pegando fogo agora mesmo. Oh, meu Deus do céu, que cena absolutamente horrível de se ver. O lendário Burj Al Arab também foi atacado. Após o impacto de um drone, parte da fachada pegou fogo. Aqui, a gente viu algo queimando no céu, algo pegou fogo por dentro. Tem algum fogo lá. Algo acabou de pegar fogo bem atrás do Burj agora. E houve uma explosão muito forte. O Irã continua atacando Dubai. O trabalho da defesa aérea não para. A cidade, acostumada a viver em ritmo 24 horas, praticamente parou. As pessoas se escondem dos ataques em quartos de hotel e estacionamentos subterrâneos. Na ópera de Dubai, no Burj Khalifa, quase não há ninguém. Poucas pessoas andam por aqui. As multidões habituais desapareceram completamente. Um dos mísseis caiu a poucos metros de distância, das residências de luxo e vilas particulares onde também vivem turistas da Rússia. Os vidros dos prédios foram quebrados, as fachadas ficaram marcadas por estilhaços. Aqui está o nosso prédio. E foi aqui que o míssil caiu. Agora também algo está voando. A polícia chegou. O funcionamento dos principais aeroportos de Dubai, Internacional e Al Maktoum foi praticamente paralisado após um drone atingir um dos terminais.
Segundo a Associação dos Operadores Turísticos da Rússia, pelo menos 20 mil turistas russos ficaram presos nos Emirados Árabes Unidos. Os terminais estão fechados, estamos esperando na entrada, tudo está calmo ao redor, aguardamos. Aqui tem um pouco de água. Os turistas russos tentam sair do país não só de avião, mas também pelo mar. Os russos estão comprando passagens para cruzeiros, esperando assim contornar as restrições aéreas e deixar a região pelo Golfo Pérsico. No entanto, essa rota também se mostrou inacessível. Devido ao fechamento do espaço aéreo, dezenas de turistas russos ficaram presos em Maurício, uma pequena ilha no Oceano Índico. Nos Emirados Árabes Unidos, eles deveriam fazer uma conexão para voos de volta para casa. Enquanto isso, o Consulado-Geral da Rússia em Dubai emitiu um comunicado para os compatriotas. No contexto do agravamento da situação na região, pedimos que mantenham a calma e sigam medidas razoáveis de precaução, diz o comunicado publicado no canal do consulado no Telegram. Também foi anexada uma instrução sobre como se proteger em caso de perigo de drones, ataques aéreos e de mísseis. Além disso, foram dados alguns conselhos úteis. Recomendamos avaliar sobriamente suas possibilidades financeiras e estar preparado para o fato de que a hospedagem terá que ser paga por conta própria. Calcule seus recursos financeiros para pelo menos uma semana de estadia. Se você ficar sem dinheiro, tente usar a internet do hotel. Procure uma alternativa de acomodação. Enquanto alguns turistas, em pânico, sonham em voltar para casa, outros continuam aproveitando as férias, como se nada estivesse acontecendo ao redor. Eles tomam sol nas praias, nadam no mar e constroem castelos de areia com as crianças. Tudo isso com drones e mísseis passando ao fundo. Bem, na verdade isso não impede absolutamente ninguém de fazer o que quer que seja, de forma alguma. Dubai, que durante décadas construiu a imagem de um centro mundial seguro e estável, agora se viu envolvido em um grande conflito, onde nem mesmo resorts luxuosos e arranha-céus reluzentes garantem distância dos conflitos geopolíticos. Uma limpeza total no sul. Os ocupantes fogem deixando tudo para trás. A Ucrânia recupera o que é seu ao vivo. A contraofensiva está ganhando um ritmo frenético. Centenas de quilômetros quadrados estão voltando ao controle da Ucrânia. Todos os dias, novos territórios estão nas mãos dos defensores, enquanto os ocupantes entram em pânico. A defesa deles desmoronou como um castelo de cartas. Confira agora mesmo todos os detalhes explosivos. As forças de defesa da Ucrânia avançam com sucesso na direção de Alexandrovsk e retomam do inimigo uma localidade após a outra. Hoje posso parabenizar, antes de tudo, o nosso exército. Todas as forças de defesa e segurança, sem dúvida, porque até o momento já foram libertados 300 quilômetros. Sabemos que o comando russo de nível intermediário tem medo de relatar o que está acontecendo lá. Eles nem conseguem imaginar como isso pôde acontecer, porque nos mapas deles, essa é uma área que eles controlam. Mas para ser sincero, agora já não é mais assim. O território que eles controlam, para ser ainda mais honesto, já não existe mais. Para ser mais preciso, até hoje já foram libertados 400 km². Os analistas afirmam que isso já está destruindo os planos do inimigo para a campanha ofensiva da primavera-verão. Agora ela avança em direção a Guliaipole e mais para o oeste, para a retaguarda profunda da Federação Russa, com o objetivo, digamos assim, de cortar as forças inimigas que tentaram se infiltrar por uma distância longa demais nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. E agora estão perdendo uma quantidade enorme. Pessoal, e o mais notável, o mais importante nesta situação, amigos, é que a ofensiva está se desenvolvendo sem parar. Este é o primeiro, mais significativo e mais importante fator em que a Ucrânia assumiu a liderança. O Ministério da Defesa russo declarou que isso não tinha nada a ver com o desligamento do Starlink. Em geral, elas eram usadas pelos russos exclusivamente como uma tática diversionista. O desligamento do terminal Starlink não afetou o sistema de comando e comunicação das tropas e unidades na zona da Operação Militar Especial. Os sistemas de comunicação e comando em serviço garantem uma troca estável de informações por canais seguros. Quero chamar sua atenção para o fato de que os terminais Starlink estão desligados há 2 semanas, mas isso não afetou a intensidade e a eficácia dos sistemas de drones das tropas, o que é confirmado por dados de controle objetivo, destruição de equipamentos e de pessoal inimigo.
mas os correspondentes militares russos reclamam que, junto com o desligamento do Telegram, as comunicações desmoronaram. E as autoridades russas não se importam. Elas têm mais medo de protestos dentro do país e, por isso, destroem todas as possibilidades de comunicação sem controle. O Starlink foi desligado, claro. Se o Telegram foi com as próprias mãos, o Starlink foi pelas mãos de outros. Isso, ao que parece, foi considerado desejável nos mais altos escalões da Federação Russa. E sabe de uma coisa? E pela frente vêm, provavelmente, decisões nada fáceis, entre aspas, que o nosso governo decidiu que é melhor que pelo menos sirva para as tropas, mesmo que seja difícil. Mas podem vir a acontecer eventos bastante desagradáveis no futuro. Mais especificamente falando na vida do país, que podem acabar por provocar protestos sociais de proporções muito grandes. Problemas colossais de comunicação. Agora, na linha de frente. Os russos já enfrentam dificuldades, claro, tanto na campanha futura, que planejavam, quanto naquela que já está fracassando para Putin. E claro, também na situação que existe no terreno, como eles gostam de dizer, na Rússia, no comando político-militar. Se estamos falando dessas ações ofensivas das Forças Armadas da Ucrânia na direção sul, os parceiros vão aumentar o fornecimento de armas ofensivas para a Ucrânia, assim como de sistemas de defesa antiaérea para proteger a retaguarda de forma mais eficaz. O apoio com drones também vai aumentar. Isso se refere tanto a ataques de longo alcance quanto ao nível básico de suprimentos, incluindo para as unidades de drones de assalto, que têm atuado de forma bastante eficaz. Também haverá certos anúncios sobre artilharia com orientação a laser. Ou seja, planejamos aumentar o fornecimento dessa artilharia, mais precisamente o recebimento desse tipo de equipamento de nossos parceiros. Artilharia. É claro que assim que Putin perder essa carta na manga, assim que seus mísseis e drones não conseguirem mais atingir os alvos, a guerra dele, isso se tornará ainda mais problemático para ele, porque esses ataques também estão sendo exibidos na TV e em canais russos do Telegram. E quando isso acabar, do que ele vai se gabar? O que ele mostrará e demonstrará. E mais importante ainda, o que ele vai ameaçar. Absolutamente nada. A Rússia imediatamente começou a reclamar e inventou uma história sobre suprimentos da Europa, armas nucleares e planejamento de ataques terroristas contra a infraestrutura de gás. Agora, provavelmente, isso já começou a aparecer na mídia e suas tentativas ou intenções de usar até mesmo algum tipo de componente nuclear. Eles provavelmente entendem como isso pode terminar. Agora, nossas informações operacionais também estão sendo divulgadas na mídia de hoje. Deve ser, provavelmente, caso você não tenha tido tempo de ver nada, mas trata-se de uma possível explosão dos nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro. É o chamado Turkish Stream, e o Blue Stream, eles simplesmente não conseguem se acalmar. É evidente que a situação de Putin e de seu exército está se tornando cada vez mais difícil e vai piorar ainda mais enquanto ele continuar com sua guerra de conquista. O mundo caminha para um grande massacre. Não é mais um conflito local. O Oriente Médio já é o epicentro da Terceira Guerra Mundial. Putin abandonou Teherã. A Rússia observa em silêncio enquanto seu único parceiro é destruído. As sirenes uivam sem parar. O céu está tomado pelo fogo. Todos os detalhes do que está acontecendo a seguir. Não haverá trégua. Pelo contrário, todo o Oriente Médio está entrando na guerra. Até mesmo países europeus estão se envolvendo. O Irã recusou oficialmente negociar com os EUA, e Teherã está pronto para uma guerra prolongada, sendo que eles atacam todos indiscriminadamente. Já foram atacados por Teherã os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Iraque. Até mesmo a base aérea britânica de Akrotiri, no Chipre, foi alvo de ataque. Um drone chegou até lá. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou o ataque. O presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, declarou que a base sofreu apenas danos leves. Quero deixar claro, nosso país de forma alguma participa ou pretende participar de quaisquer operações militares. O Irã direciona principalmente sua fúria contra Israel, muitas vezes atingindo bairros residenciais comuns. No entanto, na manhã de segunda-feira, o ataque também foi direcionado à liderança político-militar. A Guarda Revolucionária Islâmica afirma ter atacado o escritório de Netanyahu.
Supostamente, o comando da Força Aérea de Israel também foi alvo do ataque. Israel, assim como bases americanas e europeias, não são o único alvo do Irã. A infraestrutura petrolífera também está sob ataque dos iranianos. Teherã já atacou uma refinaria de petróleo na Arábia Saudita. Também se sabe sobre um ataque de drone a plataformas marítimas de extração de petróleo dos Emirados Árabes Unidos. Devido aos ataques à indústria petrolífera, bem como à incerteza quanto ao funcionamento do Estreito de Hormuz, por onde passa a maioria dos petroleiros e que é controlado pelo Irã, o preço do ouro negro disparou para mais de $80 por barril. Normalmente, cerca de 1/5 do petróleo mundial e do gás natural liquefeito passa diariamente pelo Estreito de Hormuz. O Irã declarou que a via marítima permanece aberta, porém confirmou também os ataques a 3 petroleiros no domingo. Israel e os Estados Unidos, de fato, controlam o espaço aéreo sobre o Irã e continuam a destruir metodicamente a infraestrutura militar e de defesa. Em resposta, o Irã declarou oficialmente que não planeja desenvolver mísseis que possam alcançar o território dos Estados Unidos. Mas os ataques às bases americanas no exterior são chamados de resposta justa. Você disse que seus mísseis não podem alcançar os EGEO. Você não busca atingir os EUA, mas também disse que isso seria necessário em caso de autodefesa. Para ficar claro, você garante que o Irã não está construindo e não construirá mísseis capazes de alcançar os ISAR-EUA. Posso confirmar, sim. Senhor, se isso é uma linha vermelha para o senhor, por que os ataques a bases aéreas americanas no exterior são justificados? Porque eles estão nos atacando. Os países que sofreram com os ataques do Irã claramente não veem nenhuma justiça nisso. As ações de Teherã apenas aumentaram o número de seus inimigos. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita já estão se juntando à guerra contra o Irã. Ambos os países condenaram veementemente as ações de Teherã e alertaram sobre as consequências de novas violações da soberania dos estados vizinhos. E até mesmo a França está pronta para entrar na guerra. A França está pronta, de acordo com os acordos que a vinculam aos seus parceiros. E os princípios da autodefesa coletiva, conforme previsto pelo direito internacional, devem participar de sua proteção. Somente a Rússia não está preparada para uma ação ativa. Lá eles afirmaram mais uma vez que estão em contato constante com a liderança iraniana. Resumindo, eles estão de olho na situação, mas não vão fazer nada. Nós, e também a China, nos manifestamos. No país do meio, pediram que todas as partes envolvidas no conflito iraniano cessem as ações militares e evitem a escalada do conflito. Os ataques dos EUA e de Israel ao Irã violaram o direito internacional, né? E a China está profundamente preocupada com as consequências para os países vizinhos. Analistas afirmam que as próximas 48 horas serão decisivas. Ou haverá a capitulação do regime iraniano ou uma nova escalada. Após a morte do Ayatollah Khamenei, os protestos no país se intensificaram. Também há relatos de tensão entre o exército regular iraniano e a Guarda Revolucionária Islâmica. O risco de uma escalada nuclear é alto demais. Além disso, o Irã declarou que uma instalação nuclear em Natanz foi atingida. A Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, alerta para o risco. Vazamentos de radiação. Rússia expulsa, Kremlin acuado e tropas de Putin fora de 3 países. Lukashenko se prepara para o colapso. Geórgia e Transnistria, o segundo fronte foi aberto. A situação mudou drasticamente, a Rússia está perdendo tudo. Veja os detalhes. Enquanto a Rússia tenta segurar a linha de frente na Ucrânia, a própria geografia da guerra começa a mudar. Kiev age cada vez mais onde, antes, a influência de Moscou parecia inabalável. Na Bielorrússia, Transnistria e Geórgia. Minimizar a influência da Federação Russa fora de suas fronteiras é uma prioridade de segurança não só para a Ucrânia, mas para todo o mundo civilizado, e principalmente para o continente europeu. Por isso, os objetivos da Ucrânia, da Europa e, em geral, do Ocidente são absolutamente semelhantes aqui. Eles são os mesmos. A Bielorrússia está se envolvendo cada vez mais profundamente na guerra.
É justamente de seu território que a Rússia lança drones contra cidades ucranianas. Mas, segundo Vladimir Zelensky, a Ucrânia já destruiu os alvos que garantiam o controle desses drones. No território da Bielorrússia, surgiram retransmissores modernos para os drones Shahed. Por meio deles, segundo ele, é feito o direcionamento e a coordenação dos ataques contra a Ucrânia. Mas isso não vai parar por aí, pois os ditadores dos países assinaram uma série de documentos no âmbito do Estado da União. É assim que a Rússia, lenta mas seguramente, está devorando a Bielorrússia. Na atual situação internacional, em meio ao clima tenso, principalmente nas fronteiras ocidentais, é vital para nós desenvolvermos relações de aliança e parceria estratégica entre a Bielorrússia e a Rússia. Paralelamente, dentro da própria Bielorrússia, persiste a resistência ao regime de Lukashenko. A realização de novas eleições, a reforma constitucional, o apoio à Ucrânia e o rumo europeu de desenvolvimento, tudo isso são objetivos da oposição bielorrussa. Ao analisar as possibilidades da oposição bielorrussa, assim como ao analisar as possibilidades da oposição russa, tanto uma quanto a outra são marionetes, são artificiais, é como se existissem nos regimes totalitários de Lukashenko e Putin. Sem dúvida, eles simplesmente imitam alguma atividade. Um mês atrás, pela primeira vez desde 2020, ocorreu uma reunião bilateral entre Volodymyr Zelensky e a líder da oposição, Svetlana Tikhanovskaya. Mas o que isso poderia significar? Isso é bom. Novamente, a partir dos últimos comentários da própria Tikhanovskaya após esse contato com o presidente da Ucrânia, foi estabelecido algum tipo de contato horizontal com os serviços secretos da Ucrânia, que começaram a se comunicar ativamente, de forma regular e não pontual, com representantes da oposição belarussa, para novamente entender e captar o clima dentro da própria Bielorrússia. Outra potencial zona de mudanças continua sendo a Transnistria. Enfraquecida pela crise econômica e energética, a região, pela primeira vez em anos, passou a estar sob maior atenção de Kiev e dos aliados europeus. Podemos citar como exemplo o uso de diversos tipos de armas, equipamentos militares, gás e eletricidade, além de outros recursos. A Federação Russa não tem condições de oferecer qualquer tipo de auxílio com nada disso neste momento. Sem dúvida alguma, essa situação acaba gerando um clima negativo e tenso entre os habitantes da própria região da Transnistria. Observando isso de forma paralela aos fatos atuais, a União Europeia deu um ultimato ao Kremlin. A Rússia ocupou muitos territórios e suas tropas estão posicionadas em diferentes regiões, seja na Geórgia ou na Moldávia. Portanto, sim, você sabe, para alcançar uma paz duradoura deve ficar claro que eles precisam retirar suas tropas de todos os territórios ocupados onde estão presentes atualmente. Claro, alguns dizem que essas exigências são irreais, mas sejamos honestos, as exigências da Rússia são totalmente irreais. Em iniciativas europeias, cada vez mais se ouve a exigência de retirada das tropas russas não só da Ucrânia, mas também da Transnistria e até mesmo da Geórgia. Na verdade, está sendo discutido um novo sistema de segurança. A configuração justamente agora para esse despertar dos habitantes da Transnistria para a realidade está agora mais evidente do que nunca. Mas enquanto na Transnistria a Rússia está isolada, na Geórgia ela mantém poderosos instrumentos militares diretos. Na Abcásia e na Ossétia do Sul, ao mesmo tempo em que mantém o restante do país em alta dependência econômica. A influência na Federação Russa e na Geórgia já não é tão nítida como era anteriormente, quando projetos econômicos e logísticos de grande escala e alcance global não estavam sendo implementados. Grandes jogadores. Neste momento, a Geórgia poderia muito bem vir a se tornar, digamos, uma espécie de zona neutra e independente. É claro que os próprios moradores da Geórgia não estão satisfeitos com isso. Estou aqui por um motivo muito simples, para proteger meu futuro europeu e a democracia no meu país. Participamos das eleições e elas foram claramente fraudadas. E até agora fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para mostrar que queremos um futuro europeu. Nós não queremos fazer parte da Rússia, queremos fazer parte da Europa e pertencemos à Europa. A guerra continua não apenas no campo de batalha.
Hoje, o confronto entre a Rússia e o Ocidente se manifesta cada vez mais fora da Ucrânia, em países onde está sendo decidida a futura segurança de toda a região. A Ucrânia ativou a cúpula da morte, os mártires estão evaporando no ar, Putin está furioso, o Estado-Maior russo admitiu o colapso. Urgente, a era dos ataques russos acabou, já aconteceu. O espaço aéreo está sob vigilância constante e começou uma verdadeira caçada aos drones russos. Este é o início do domínio completo das Forças Armadas da Ucrânia no espaço aéreo. Olhar. An-28 a bordo no céu, com guiamento a laser e uma minigun. Isso mesmo, neste exato momento, a defesa aérea ucraniana está lutando contra mártires russos. E essas inovações estão dando frutos. Na manhã de quinta-feira, o agressor lançou outro ataque combinado contra a Ucrânia, 420 mártires e 32 mísseis. Apenas 46 mártires e 5 mísseis atingiram seus alvos. Todos os outros foram abatidos ou neutralizados. O presidente da Ucrânia destacou a alta taxa de abates e o excelente trabalho da defesa aérea. Mais de 30 mísseis russos foram abatidos, a maioria deles direcionados especificamente ao setor de energia. Foi possível proteger instalações muito importantes. Quanto aos Shaheds, também há resultados. Todas as noites, quando nossa defesa aérea tem reservas suficientes, quando os parceiros cumprem o que foi acordado, temos a possibilidade de alcançar tais resultados e abates. A defesa aérea ucraniana abateu todos os mísseis de cruzeiro antinavio. 2 mísseis Zircon e 24 mísseis Kh-100 Os russos estão lançando os últimos mísseis contra a Ucrânia praticamente direto da linha de montagem. A Federação Russa está produzindo mísseis Kh-101 como se fossem pãezinhos. O inimigo já começou a usá-los assim que saem da fábrica. Em janeiro, registramos o uso de mísseis que saíram da linha de montagem naquele mesmo mês. A Federação Russa começou a usar para ataques na Ucrânia mísseis fabricados em 2026 e isso não é por uma boa razão. Os ocupantes precisam apagar o setor energético ucraniano. A qualquer custo, mas graças ao trabalho eficaz da defesa antiaérea não há resultado. Além das entregas modernas de mísseis PAC-3 de nossos parceiros, o novo ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, e sua equipe implementaram o sistema After Action Review, que analisa cada ataque russo e permite tomar decisões para fortalecer a defesa antiaérea. Nosso principal foco no primeiro mês foi a defesa antiaérea, como uma reação rápida aos intensos bombardeios russos. Nossa tarefa era fortalecer o sistema de defesa antiaérea. Para isso, implementamos o sistema After Action Review. Mikhail Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia. Nas últimas semanas, as forças aéreas da Ucrânia começaram a agir melhor. Algumas coisas conseguiram ser reorganizadas na defesa contra ataques russos massivos. Essas ações deram resultado. O aumento significativo na taxa de abate de mísseis de cruzeiro e drones inimigos evidencia a maior eficácia da defesa antiaérea. É evidente que o After Action Review, que hoje está sendo realizado pela equipe de Fedorov, junto com as forças aéreas e as forças de defesa antiaérea de curto alcance, trazem uma contribuição útil para aquelas mudanças que, posteriormente, durante novos ataques massivos, utilizamos para repelir drones e mísseis inimigos. Por isso, certamente há mudanças positivas que ocorreram. Elas influenciaram na qualidade do trabalho das forças de defesa antiaérea hoje. O Ministério da Defesa declarou que isso é apenas o começo das mudanças sistêmicas no trabalho da defesa antiaérea. E não só isso, estão planejadas mudanças no trabalho dos interceptadores dos grupos móveis de fogo e do componente da defesa antiaérea de baixo alcance. E isso significa que os ataques massivos da Rússia serão cada vez menos eficazes. Moscou, prepare-se. O caçador ucraniano já está no ar. O monstro balístico reduz o LRF a cinzas. Gerasim está em pânico. O Kremlin já não é uma fortaleza. A balística secreta das Forças Armadas da Ucrânia, que antes era chamada de mito, oficialmente saiu à caça. Os engenheiros ucranianos realizaram o impossível. Todos os detalhes, confira. O míssil ucraniano, que hoje já é temido não só pelos nossos inimigos, mas, graças à sua precisão e baixo custo de produção, até mesmo os parceiros de Kiev têm receio dele.
Em fevereiro de 2022, solicitamos aos nossos parceiros ocidentais que fechassem o espaço aéreo sobre a Ucrânia. Em fevereiro de 2026, a Europa já está pedindo à Ucrânia que compartilhe sua experiência única. Como fazer você mesmo? Essa é uma tecnologia muito simples. Aqui não é preciso nada complicado. Existem muitos livros escritos sobre isso, onde tudo é descrito, como é feito, quais são as dificuldades. Como se viu, as modernas tecnologias de defesa aérea americanas e europeias têm uma grande desvantagem. O custo deles, embora as armas ocidentais sejam tecnologicamente incomparáveis, dadas as realidades de combate atuais, a OTAN só conseguirá se defender contra mísseis de drones inimigos por alguns dias. O Ocidente simplesmente não tem recursos suficientes para mais. Afinal, cada um desses mísseis custa dezenas ou até centenas de vezes mais caro do que os drones que eles abatem. Atualmente, interceptar um Iskander custa mais de 6 milhões de dólares. E é aí que a Ucrânia vem em socorro do Ocidente com seu míssil único, o Flamingo. Queremos reduzir isso para 1 a 1,5 milhão para que a interceptação de um Iskander custe isso. Com a ajuda do míssil FP9? Com a ajuda do míssil FP7? O Flamingo ucraniano já demonstra uma eficiência e precisão sem precedentes, atacando alvos estratégicos na Rússia. O míssil, criado em um prazo recorde, tornou-se mais uma dor de cabeça para Putin e seus generais. Como o desenvolvimento é totalmente nacional, as forças armadas da Ucrânia não precisam de permissão. Podem lançar o Flamingo onde quiserem e onde for necessário. O único problema com o qual nossos desenvolvedores precisam lidar é a questão da escala de produção. Por enquanto, ainda não é possível produzir uma quantidade suficiente de mísseis por mês para as forças armadas da Ucrânia. É uma arma estratégica. Infelizmente, armas estratégicas hoje em dia não podem ser compradas ou lançadas em grandes quantidades como pãezinhos quentes, da mesma forma que acontece com os drones FPV, para que o efeito seja visto por todos e chegue a cada lar. Mas pelas missões realizadas até o momento, vemos que ela cumpre totalmente as tarefas que lhe foram atribuídas. Enquanto ainda não há mísseis nacionais suficientes para atingir todos os alvos no território da Rússia, nossos parceiros ocidentais também precisam ajudar com isso. Assim, o Reino Unido está desenvolvendo um novo míssil balístico de ataque profundo para a Ucrânia. Podemos afirmar que, em primeiro lugar, trata-se de um míssil que pode ser rapidamente escalado e é um meio relativamente barato. Já que o governo do Reino Unido justamente enfatiza que deve ser um meio que seja custo-efetivo. Ou seja, ele vai atender à demanda do momento, pois vemos que as Forças Armadas precisam muito desse tipo de recurso e ele não pode ser muito caro. Como resultado, no âmbito do projeto Nightfall, o Reino Unido anunciou um concurso para o desenvolvimento acelerado de mísseis balísticos destinados a operações de combate em condições de alta ameaça e fortes. Interferências eletromagnéticas. O moderno míssil britânico será capaz de ser lançado a partir de várias plataformas, realizar uma série de lançamentos e abandonar a posição em poucos minutos. O sistema será equipado com uma ogiva explosiva de 200 kg. Distinguir-se-á por sua alta precisão e alcance de até 500 mil quilômetros. 500 quilômetros. Isso cobre completamente todo o território temporariamente ocupado da Ucrânia. Além disso, cobre uma parte significativa do território europeu da Federação Russa. E é nessa profundidade que o inimigo posiciona tanto seus quartéis-generais de níveis superiores, ou seja, desde o nível de brigada até o nível divisionário, bem como o nível de exército e de grupo de tropas. Além disso, são também centros logísticos bastante sérios, ou seja, são locais de concentração de combustíveis, lubrificantes e depósitos de munições. Em conjunto com o Flamingo ucraniano, o míssil britânico pode reduzir significativamente o desejo do Kremlin e do próprio Putin de continuar com suas ações. Em vez de ataques com mísseis contra cidades ucranianas pacíficas, o bunker terá que se defender infinitamente dos mísseis das Forças Armadas da Ucrânia. O número e a intensidade com que nossas forças de segurança utilizam drones de ataque, inclusive contra alvos estratégicos, estão desgastando nossas forças de defesa aérea, inimigo.
Além disso, uma poderosa combinação estratégica de armas balísticas e drones de ataque pode executar um ataque extremamente preciso e eficaz, contra diversos alvos de importância crítica para o inimigo. E daqui para frente só vai piorar, pelo menos para o Kremlin. Os desenvolvedores ucranianos prometem já até o final deste ano atingir os volumes necessários de fornecimento de armamentos balísticos para as forças armadas da Ucrânia, paralelamente criando cada vez mais tipos de armamentos avançados. Em 1 ano, teremos a balística. Em 2 ou 3, será criada uma defesa antibalística cobrindo toda a Europa. Isso é tudo por hoje. Para mais notícias quentes da linha de frente, acompanhe a próxima edição.